Se você é iniciante no mercado financeiro, olha para um gráfico de criptomoedas e não entende nada, isso vai mudar para sempre hoje. Em menos de 35 minutos, eu vou te levar do zero até você conseguir olhar qualquer gráfico e fazer suas próprias análises. Você vai aprender termos essenciais, como ler o gráfico de velas, padrões gráficos que funcionam, indicadores práticos e gatilhos de entrada e saída que eu uso. Então pega papel e caneta e bora para essa aula completa de análise técnica. Começando com alguns termos que você vai precisar aprender antes de você começar a estudar análise técnica. Price Action, movimento do preço de um ativo ao longo do tempo dentro de um gráfico. ATH ou All Time High, preço máximo que um ativo já atingiu ao longo de toda a sua história. Suporte, região de preço onde o preço tem menos chances de cair devido a uma alta demanda de compra dentro daquela região, onde se concentram vários compradores. Resistência, região dentro do gráfico onde o preço tem menos chances de romper e subir devido a uma alta demanda de vendedores e de ordens de venda naquela mesma região. Linha de tendência, linhas traçadas no gráfico que indicam a tendência e a direção de um ativo dentro de determinado período de tempo. Você traça uma linha conectando fundos e aquilo ali vai te indicar a direção do ativo dentro daquele determinado período de tempo. Isso também pode ser visto como uma região de suporte ou resistência, só que de maneira diagonal. Rompimento, momento do preço rompe determinada região de suporte, de resistência ou até mesmo de linha de tendência. Formação de figuras gráficas, quando o preço se move de tal forma a qual deixa um padrão visivelmente conhecido pelo mercado. Padrões de figuras gráficas tendem a ser excelentes oportunidades de trade e excelentes sinais de entrada e saída. Pump or bullish significa que o ativo está subindo com forte tendência de alta. Dump ou bearish significa que o preço de um ativo está caindo fortemente com forte tendência de queda. Long position ou ficar comprado significa uma operação de compra dentro de um mercado com expectativa que o ativo suba a partir daquele momento. Short position ou ficar vendido significa a abertura de uma operação com expectativa de queda, onde você entra na venda de um ativo esperando que ele caia. Eu sei. Até agora já foi muita informação e se você tá meio perdido, calma aí que ao longo desse vídeo a gente vai entrar em cada detalhe dentro de cada coisa e você vai aprender tudo em um único vídeo. Ordem a mercado ou market order. Nossa, meu inglês é top. Uma ordem de compra de um ativo que deve ser executada imediatamente. Você aperta o botão e você compra imediatamente no mesmo preço que está naquele momento. Ordem a limite ou limit order. É uma ordem de compra ou de venda de um ativo que vai ser executada apenas se o ativo atingir determinado preço que foi pré-estabelecido por você. Então, se você definiu que você quer comprar um ativo apenas quando ele atingir $10, a sua compra vai ficar lá pendente até o ativo atingir os $10. Todos esses termos que eu te ensinei vão ser extremamente importantes no seu processo de aprendizado de análise técnica, para que você veja um vídeo e não fique meio perdido tentando entender o que é que esse cara está querendo dizer. Nesse vídeo vai ter muita informação, muita coisa, muito aprendizado. Então, se necessário, volta ao vídeo e anota cada coisa. Na verdade, eu recomendo fortemente que você anote cada coisa que eu vou falar aqui, porque o vídeo tá só começando. E não se preocupe em memorizar tudo isso de início. Você vai escutar isso tanto ao longo do tempo que você vai aprender de maneira natural. Agora senta aí e bora de fato começar a aprender análise técnica, que pode ser usada em qualquer mercado que tenha um gráfico de velas. A primeira coisa que você precisa na hora de fazer trades dentro do mercado financeiro é de uma conta em uma corretora confiável. Afinal de contas, você não quer colocar o seu dinheiro em uma corretora que suma com o seu dinheiro ou simplesmente quebre e desapareça com ele. Se você quer operar com criptomoedas, existem duas corretoras que são as melhores e mais confiáveis do mercado, que é a Binance e a Bybit. Eu vou deixar o link de ambas as corretoras aqui na descrição e criando conta através do link do canal, você paga menos taxas na hora de operar dentro do mercado. E caso você não saiba como usar essas corretoras, abaixo do link delas eu também vou deixar uma aula completa de como funciona cada corretora e como operar dentro de cada uma delas. Antes de qualquer coisa, você deve entender no que você está se metendo. Quando se trata de mercado financeiro, análise técnica não é uma ciência exata e ela não vai acontecer 100% das vezes. Mas entender análise técnica com certeza vai te dar muito mais vantagem em cima das pessoas que não conseguem utilizar e não conhecem a análise gráfica. Ao longo desses anos de mercado financeiro, eu vi pessoas fazerem milhões dentro do mercado financeiro usando análise técnica e também vi pessoas quebrarem dentro desse mercado por deixar as emoções tomarem conta. Então, por favor, seja um trader responsável e não faça coisa que você não pode com dinheiro que você não pode. Ser irresponsável no mercado financeiro é como testar a profundidade de um rio, não com os dois pés, mas sim dando um mergulho de cabeça, e você não vai querer fazer isso. Análise técnica não se trata de uma ferramenta mágica de uma ciência exata, mas sim de estudos dentro do mercado financeiro que foram desenvolvidos e observados ao longo das últimas décadas, observando o comportamento dos compradores e vendedores. Afinal, o mercado financeiro é sobre pessoas emocionadas. Se todo mundo está muito eufórico e animado
animado com o preço de um ativo e está com grande expectativa que ele suba, elas vão aceitar pagar cada vez um preço mais caro para obter aquele ativo, fazendo o preço daquele ativo subir. Se as pessoas estão com medo, temente que o mercado caia e elas têm aquele ativo, elas vão tentar vender aquele ativo cada vez a um preço mais baixo, fazendo assim o preço daquele ativo cair. Então o mercado são sobre pessoas emocionadas comprando e vendendo um ativo. Independentemente de você querer ser um trader de longo prazo, médio ou curto prazo, entender a análise técnica com certeza vai te dar muito mais vantagem em cima de qualquer outro trader que tenha menos conhecimento que você. E com certeza vai te ajudar a tomar as melhores decisões, independentemente se você quer investir para longo prazo ou fazer trades e ganhar dinheiro no curto prazo. Independente do seu mercado, seja lá o mercado de opções binárias, criptomoedas, isso vai servir para você, pois todos os mercados têm pessoas comprando e vendendo e possui um gráfico de velas. Agora, sem muita enrolação, bora pro conteúdo. A primeira coisa que você precisa aprender é de fato ler e entender um candlestick. Ele traz a informação mais importante do gráfico, e aprender a ler e entender um candlestick é como se você estivesse aprendendo a ler. Os candles são palavras. O conjunto de candles dentro do gráfico são frases que formam um texto que vai te contar alguma história ou alguma coisa. Cabe a você saber ler aquele texto e fazer a sua própria interpretação. Observe que eu falei ler e entender um candlestick. Sabe ler, Salgueiro? Só sei ler só as figuras. Muita gente sabe ler um candlestick, mas não consegue entender de fato qual informação ele está te trazendo. É como ser um analfabeto funcional. Você consegue até ler um texto, mas você não consegue entender e captar a informação e a mensagem que ele te mostra. Essa é a anatomia de um candlestick. Cada candlestick mostra a variação de determinado ativo dentro de um determinado período de tempo. Então imagine que estamos analisando o candle de 5 minutos. Isso significa que aquele candle vai trazer a informação do preço e a sua variação dentro daqueles 5 minutos. Então imagine que o preço de um ativo abre a 10. Então o preço do ativo abre a 10 e dentro daqueles 5 minutos ele vai para 11, 12, 13, 14 e fecha a 15. Então o candle ele vai abrir aqui embaixo, subir e fechar ali em cima. E logo mais, quando aquele candle se fechar, vai abrir um novo candle de 5 minutos. Então o candle, quando ele termina verde, significa que ele abriu embaixo e fechou em cima, pois ele fechou um preço acima da sua abertura. E assim que esse candle se fechar, vai abrir um novo candle. O candle vermelho significa que o preço de um ativo abriu em cima e fechou embaixo. Então imagine que após o fechamento desse candle de 5 minutos, onde o preço fechou a 15, o preço começou a descer, foi para 14, 13 e fechou a 12. Logo mais, esse candle vai ficar vermelho. Então, dentro do período de 5 minutos, o candle anterior abriu a 10 e fechou a 15, e o próximo candle abriu a 15 e fechou a 12. Logo mais, a abertura do candle vermelho é na parte superior. O candle vermelho ele abre em cima e fecha embaixo. E após o final desse próximo candle, vai se abrir um novo candle. E caso ele continue subindo, ele vai terminar verde, caso ele feche acima de 12, e caso ele continue descendo, ele vai continuar ficando vermelho, pois ele fechou abaixo do preço que ele abriu. Então, candle verde, abertura embaixo, fechamento em cima. Candle vermelho, abertura em cima, fechamento embaixo. E se você analisa o candle de 5 minutos, aquilo é a informação da variação do preço dentro de 5 minutos. Da mesma forma, você pode analisar a variação do preço dentro do 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana. E quanto maior o tempo gráfico, menos candles você vai ver dentro daquele gráfico. E quanto menor for o tempo gráfico, mais informações você vai ver dentro do gráfico. Então, se você comparar o gráfico de 1 semana com o de 1 minuto, o de 1 minuto vai ter muito mais informação, pois a cada 1 minuto se forma um novo candle. Mas isso não é tudo. Muitos traders esquecem da importância das sombras ou pavio. A sombra e um pavio de um candle é esse pauzinho que fica em cima ou embaixo de um candle. Esse pavio ele mostra o preço máximo ou mínimo que o ativo atingiu dentro daquele determinado período de tempo. Então imagine o mesmo exemplo onde um ativo ele abre a 10, desce até 5, porém ele fecha em 15. No momento que esse candle fechar, por ele ter descido até 5, ele vai deixar uma sombra gigantesca lá embaixo e vai fechar lá em cima, mostrando pra gente que dentro daquele momento, embora o preço ele tenha fechado acima do seu preço de abertura, ele deixou uma grande sombra, mostrando assim uma grande variação de preço dentro daquele determinado período de tempo. E é aí que você tem que tomar muito cuidado. Imagina que você olha um gráfico e você vê uma sequência de candles verdes, cada vez o preço subindo, subindo, subindo e subindo. Chega a um determinado período onde o candle ele sobe, vai até lá em cima, desce até lá embaixo, ele fecha verde, porque ele ainda pode fechar acima do preço que ele abriu,
mas ele deixou uma longa sombra. Isso mostra pra gente que, opa, naquela região ali existem muitas pessoas vendendo aquele ativo e empurrando o preço para baixo. Então, se nesse momento você faz uma operação de compra, é muito provável que você pode e vai perder o seu dinheiro. Então, toda vez que você vê um preço com muitas sombras ali embaixo, um candle com a sombra muito grande em cima ou embaixo, aquilo pode ser entendido como uma rejeição de preço dentro daquele determinado período de tempo. O mesmo vale para candles que deixam uma sombra muito grande em cima ou uma sombra muito grande embaixo. Significa força oposta naquela região. Aqui nesse canal tem um vídeo completo mostrando leitura de candle passo a passo, clique a clique na tela do computador e muito mais detalhes. Então, caso você ainda ficou meio confuso, eu recomendo que ao fim desse vídeo você assista o vídeo completo onde eu ensino tudo sobre análise de candlesticks. O vídeo vai estar aqui. Uma observação muito importante é por mais que você entenda muito bem a análise técnica, nenhum padrão de candle vai conseguir prever eventos globais, e isso pode afetar o mercado. Então, nenhum padrão de candle ou gráfico vai prever uma eleição ou uma guerra, e isso pode afetar o preço de um ativo. Você não sabe quando isso vai acontecer, nem como o mercado vai reagir. Uma vez que você entendeu sobre a leitura de candle, assim que você abre um gráfico, a primeira coisa que você deve procurar são linhas de tendência. É analisar o conjunto de candles e buscar por uma linha de tendência. Mas o que é uma linha de tendência? Linhas de tendência são linhas dentro do gráfico que conectam topos ou fundos de um ativo, mostrando pra gente a direção e a tendência daquele ativo. As linhas de tendência são criadas conectando fundos ou topos. Então, para identificar uma linha de tendência, você deve abrir o gráfico, escolher o tempo gráfico que você quer analisar e buscar fundos que podem se conectar, mostrando a gente a direção daquele ativo. Então, você abre um ativo, escolhe um fundo, outro fundo, pelo menos 2 fundos para criar uma linha de tendência. No mínimo, 2 ou 3 fundos. E caso o preço se afaste muito daquela linha de tendência, caso ele volte, é bem capaz que ele toque naquela linha de tendência e continue o seu movimento e siga a sua tendência. Então, quando você abrir um gráfico, você vai conseguir identificar topos e fundos e você vai conseguir conectar esses fundos ou esses topos, formando assim uma linha de tendência. E essas linhas de tendência vão te dar uma projeção de em qual momento, período, aquele preço pode chegar a uma determinada região e continuar subindo ou descendo. Uma coisa que vale ressaltar é que, como eu falei, cada tempo gráfico vai ter informações diferentes. Então, você pode abrir o gráfico de 5 minutos e achar uma linha de tendência de alta conectando fundos, e quando você volta para o gráfico de 1 hora ou para o de 1 dia, você pode talvez observar que o ativo esteja em uma tendência de baixa. Então, quanto mais dentro você for dos tempos gráficos, quanto menor o tempo gráfico, mais informações, linhas de tendência você vai encontrar. Isso pode te deixar confuso no início, pois são muitas informações. Então, próxima vez que você abrir um gráfico, procure topos ou fundos que possam se conectar e trace uma linha de tendência. Isso vai te mostrar a provável projeção daquele ativo. Calma aí que a gente nem chegou na metade do vídeo. Eu espero que você esteja anotando cada informação, cada coisa, porque tem muito conteúdo para vir pela frente ainda. Linhas de tendência podem ser chamadas de suporte ou resistências diagonais ou dinâmicas. Mas o que é suporte e resistência? Você vai escutar muito falar nesse termo dentro do mercado financeiro. Suporte e resistências são linhas horizontais que você vai traçar no gráfico, que vai te ajudar a identificar quais são as regiões de grande demanda de compra ou de venda daquele ativo. Então, suporte é considerado uma base de preço onde os compradores, após ver que o ativo subiu, quando ele chega naquele preço, eles tendem a comprar, pois eles acham aquele preço um preço ideal para a compra. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Imagina que você quer comprar determinado carro que custa 100 mil reais. Porém, naquele momento, você não pode comprar aquele carro, talvez você não tenha dinheiro ou por algum outro motivo você não comprou. Simplesmente, talvez, só porque perdeu a oportunidade. Porém, finalmente, quando você decide comprar aquele carro ou consegue dinheiro, o preço dele já subiu para 110, 115 ou até 120 mil reais devido à grande procura por aquele carro, oferta e demanda. Então, você chega em uma loja de carro e fala para o dono da loja: olha, eu vou deixar 100 mil reais aqui e quando esse carro voltar e vier para os 100 mil reais, eu quero comprar ele imediatamente. E aí, após algum tempo, o preço daquele carro começa a cair e quando ele chega a 100 mil reais, automaticamente você compra aquele carro. Tanto você quanto várias outras pessoas que também queriam comprar o carro naquele mesmo preço. Logo mais, tem uma demanda daquele carro ao preço de 100 mil reais e automaticamente o preço daquele carro sobe. Isso que você acabou de fazer se chama de ordem a limite. Foi justamente o que eu falei com você no início do vídeo, onde você determina o preço de compra de um ativo e você vai comprar apenas se o ativo chegar naquele preço. Nesse caso,
caso, você é o comprador, o ativo é o carro e o dono da loja é a corretora. Então ele fica ali com o seu dinheiro até o preço daquele ativo chegar ao preço que você quer comprar. Então suporte é uma região de preço onde um ativo ele tem uma grande demanda e o preço ele tende a subir quando ele cai naquela região devido à grande procura por aquele ativo. Resistência. Quando falamos de resistência, estamos falando da mesma coisa, só que ao inverso. É uma região de preço dentro do gráfico onde você traça uma linha horizontal, onde naquela região ali se concentra uma grande região de venda, onde tem muitos vendedores. Então no mesmo exemplo do carro, imagina que você comprou o carro a 100 mil reais e você viu uma oportunidade de fazer dinheiro, pois o preço daquele carro agora está a 120 mil reais. Então você comprou aquele carro a 100 mil, depois ele foi até 120 e você vendeu. E aí depois ele caiu para 100 mil de novo. Aí você comprou de novo, subiu para 115 e aí você vendeu. E é assim que funciona os suportes e resistências. Então resistências são regiões de preço onde geralmente você identifica topos dentro do gráfico e nesses topos é muito capaz que o preço chegue naquela região, é muito possível que ele chegue naquela região e tenda a cair, pois existe uma grande demanda de vendedores. Então essa coisa mais básica dentro do mercado financeiro e que mais funciona, saber identificar as regiões de compra e venda de um determinado ativo. Então basicamente suporte e resistência mostram regiões de demanda dentro de um ativo. Caso você queira entender muito mais sobre isso, vai ter um vídeo aqui embaixo em detalhes, eu mostro aqui no YouTube que é suporte, resistência, como marcar, como traçar, e para a gente traçar é como se traça linhas de tendência. A gente seleciona 2 ou mais topos e traçamos ali uma região onde o preço não consegue ultrapassar. Então um vídeo completo ensinando como funciona suporte, resistência, como traçar e tudo aqui embaixo. Caso você queira aprender tudo do zero comigo, você também pode virar um aluno meu, entrar no Trader Academy, que vai ter aulas completas desde o absoluto zero, nos mínimos detalhes, até de fato você aprender a fazer as operações por conta própria e ganhar o seu próprio dinheiro. Caso as vagas estejam abertas, o link vai estar aqui embaixo. Caso não esteja, o link vai estar aqui embaixo e você vai ver que está fechado também. Eu espero que nesse momento do vídeo você já tenha se inscrito no canal, até porque se você quer mais conteúdo como esse, se você quer aprender mais coisas comigo nesse padrão aqui, com esse nível de informação, você vai ter que estar inscrito para você ver os próximos vídeos. Então se inscreve aí, comenta aqui no vídeo, ajuda a gente e me segue lá no Instagram. Em algum momento do gráfico você pode encontrar um ativo dentro de uma região onde ele fica preso aparentemente dentro de um retângulo, onde ele não tem muitos movimentos e ele fica em lateralidade. É quando o preço ele fica entre suporte e resistência e ele não consegue romper aquela região. Esses momentos podem ser muito interessantes para fazer trades caso o tamanho desse movimento seja interessante, caso exista uma certa distância entre o suporte e a resistência. Você pode comprar embaixo e vender ali em cima. Mas caso esse movimento seja muito curto, isso geralmente é uma situação onde não é muito interessante fazer operações dentro do mercado. Então o mercado lateral geralmente não é um mercado interessante para se operar. Mas é certo que em algum momento essa lateralidade e esses suportes e resistências vão ser rompidos. E já já a gente fala sobre esses rompimentos. Agora vamos falar sobre figuras gráficas. Figuras gráficas são padrões de comportamento de preço que deixam visivelmente uma figura dentro do mercado. Isso é algo muito interessante, pois quando você identifica uma figura gráfica, são excelentes sinais de entrada e saída de uma operação. Você pode fazer muitos trades usando apenas figuras gráficas e você encontra isso no gráfico a todos os momentos e em todos os tempos gráficos. Em cada figura gráfica existe um padrão de entrada e saída dentro de um ativo. Se você é iniciante, pode ser meio difícil para você conseguir identificar aquilo no gráfico no momento, mas com prática você pega o jeito. Para te dar um exemplo, uma figura gráfica muito comum, utilizada e conhecida dentro do mercado se chama topo duplo, onde o preço ele vem de uma tendência de alta, forma um topo e ele segue fazendo topos e fundos mais altos, só que em um determinado momento ele não consegue formar um novo topo, bate no seu topo anterior, ele forma um topo do mesmo tamanho ou um pouco inferior e ele volta a cair. Esse é um padrão, uma figura gráfica de queda. Fazendo análise desse padrão, existe uma forte chance desse ativo reverter a sua tendência e começar a cair, uma vez que ele não conseguiu fazer um novo topo e fez um topo mais baixo ou do mesmo tamanho, mostrando assim que existe uma grande quantidade de vendedores naquela região e que o ativo e os compradores estão perdendo a força. Quando esse padrão se forma, muita gente acha que o momento certo da entrada é na formação desse topo e fazer uma operação de venda ali em cima, quando na verdade o melhor momento para entrar nesse padrão é no rompimento da base desse topo duplo, que é essa linha aí embaixo. Então, um momento de entrada seria no rompimento. Assim como esse padrão gráfico de topo duplo, também existe o fundo duplo, onde o ativo ele forma um fundo, ele vem de um padrão de queda, forma um fundo e na hora de cair ele falha em formar um novo fundo e ele começa a subir. É muito comum que o ativo pare de cair e comece a subir após fazer esse padrão. E você também pode fazer a entrada no rompimento desse topozinho aqui em cima. Assim como esses padrões gráficos bem simples, existem vários outros padrões gráficos que são muito mais complexos e outros nem tanto. São muitas e muitas figuras gráficas que existem dentro do gráfico. Eu não vou citar todos aqui nesse vídeo, mas
mas quem é aluno meu já aprendeu as principais e mais interessantes figuras para se operar dentro do mercado. Quanto mais familiarizado você estiver com as figuras gráficas, mais oportunidades você vai encontrar para fazer trades dentro do mercado. Eu explico tudo mais lá dentro do meu treinamento do Trader Academy para os meus alunos. Vale ressaltar que análise técnica não é um padrão de ciência exato, eu já falei isso anteriormente. Pode acontecer também desse padrão gráfico começar a se formar e não concluir a sua formação e terminar seguindo a sua tendência. Isso é muito comum. Só porque você encontrou não significa que de fato aquilo vai se concretizar. Você deve junto também analisar outras informações do ativo como tendência e os outros tempos gráficos. Mas como eu disse, tudo isso são padrões, então é muito comum que esse padrão aconteça e continue se repetindo dentro do gráfico. E bom, agora precisamos falar sobre rompimentos. Suporte, resistência, linhas de tendência, figuras gráficas, todas elas podem e vão ser rompidas em algum momento. Afinal, o preço ele não fica preso em uma caixa eternamente. Uma hora, os compradores ou vendedores vão ter força para romper aquele padrão e continuar a tendência daquele ativo. Isso significa que em algum momento você vai entrar em um suporte fazendo uma compra esperando que o ativo suba e o ativo vrum, passa direto e você perde dinheiro. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Uma hora sofrida na vida do cara. Então todo padrão em algum momento ele vai ser rompido, mas como identificar um rompimento dentro do gráfico? Bom, esse é um assunto um pouco mais complicado. Eu não diria complicado, mas mais longo de ser explicado e esse vídeo já tá gigantesco. Mas eu falo bastante sobre rompimento nesse vídeo gratuito aqui no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre padrões de candle e gatilhos de entrada. Recomendo que você assista. Já falamos sobre candles, linhas de tendência, suporte, figuras gráficas, rompimentos. Você já aprendeu em alguns momentos que você pode entrar num trade, seja lá por suporte, resistência, linha de tendência, figura gráfica, mas quando sair de um trade? Qual momento que eu devo sair da operação? A saída de um trade pode ser muito relativa dependendo de alguns fatores, como padrão de entrada que você utilizou, tendência do mercado, padrão de figura gráfica ou tempo gráfico que você está operando. Cada tipo de entrada vai ter um tipo de saída diferente dependendo do contexto, mas é muito comum que a maioria dos traders que entram em compras de ativos saiam em resistências e traders que entram em venda de ativo saiam em suportes. É por isso que é muito importante você aprender a identificar suportes e resistências dentro do gráfico. Esse é um assunto um pouco mais complexo e eu vou deixar isso para os meus alunos. Quem é aluno vai estar lá dentro, acho que no módulo 5, 6 ou 7. Quem é aluno verifica lá. E uma coisa também que pode acelerar o seu momento de saída de um trade é a famosa alavancagem. Mas o que é a alavancagem? Como é que ela funciona? A alavancagem é uma função da corretora que permite que você pegue dinheiro emprestado e opere com o capital da corretora. Mas como assim, Henrique? Pegar dinheiro emprestado? É como se você pegasse dinheiro emprestado e usasse o dinheiro dela para fazer dinheiro e deixar o seu dinheiro como garantia. Existem dois tipos de mercado. Mercado spot, onde você compra um ativo e você aguarda por sua valorização e a sua forma de ganho é na valorização daquele ativo, ou mercado futuros de criptomoedas, que eu já deixei um vídeo completo sobre ele aqui, onde você pode fazer uma compra ou uma venda de um ativo, um contrato futuro, chamado de contrato futuro, esperando a movimentação daquele ativo, porém você tem a opção da alavancagem. Dentro da corretora de mercado futuros, dentro da Binance, você tem a opção de alavancar o seu capital em até 100 vezes. Mas como é que isso funciona? Eu pego emprestado? Eu fico devendo à corretora? Imagina um exemplo, que você tem R$1.000 para fazer uma operação. Então você entra na corretora lá na Binance e clica nessa opçãozinha aqui e arrasta para 10 vezes. Isso significa que você vai multiplicar o seu capital por 10 vezes dentro daquela operação. Então, no lugar de você entrar com R$1.000, você vai entrar com R$10.000 naquela operação. Então, os seus ganhos e perdas vão ser proporcionais a R$10.000. Então, se o ativo que você está operando sobe 5%, você vai ter 5% de ganho em cima de 10 mil. E 5% de 10 mil vai dar R$500 de ganho. Ou seja, você ganhou 50% do seu capital real da operação. Mas da mesma forma, se você entra no ativo na compra e ele cai 5%, você vai perder 5% dos R$10.000. Ou seja, se você tinha 1.000, 50% de 10 mil, que era o valor da posição na corretora, é R$500. Você vai perder R$500 do seu capital. Henrique, e se o ativo subir 10%? Você vai ganhar 100% do seu capital, pois você vai ganhar 10% de 10 mil. Eu espero que não esteja confuso esses números aqui para você. Vou deixar aqui na tela para você entender melhor. E da mesma forma, se esse ativo descer 10%, você perde todo o seu capital e a operação é liquidada. Então a corretora tem essa opção, você paga algumas taxas para fazer essas operações e você pode alavancar o seu capital até 100 vezes. Significa que você pode chegar na corretora com R$1.000 e transformar em 100 mil e entrar com R$100.000
de operação. Só que para e pensa, se eu tô com 1.000 e alavanquei para 100 mil, se subir 1%, você vai ganhar 1.000. Então para cada 1%, 1.000. Só que se descer 1%, ó, todo o seu capital vai embora. Aí já sabe, né? Eu tenho um vídeo completo onde eu explico o que é mercado futuros e como isso funciona em detalhes, como usar, onde clicar, enfim, vai estar aqui embaixo na descrição. Tudo o que você precisa saber vai estar aqui embaixo na descrição. Todos os vídeos que você vai precisar ver para entender isso aqui completamente. Caso você opte por operar sem alavancagem, você vai para o mercado spot de criptomoedas. Quando você opera com seu próprio capital, você compra um ativo e se ele desvalorizar, tudo bem, você não perde dinheiro a não ser que você venda no preço mais baixo que você comprou. Então da mesma forma, você pode segurar aquele ativo e esperar a sua valorização, esperar que ele retome ao preço inicial. A não ser que esse ativo vá a zero e, enfim, perca todo o valor do mercado. Mas ele tende a ser menos arriscado, só que ao mesmo tempo também menos lucrativo, dependendo do quanto de capital você tenha. Então calma aí que a gente está quase terminando. Quando se trata de análise técnica, muitas pessoas são apegadas a indicadores. Mas o que são indicadores? Indicadores basicamente são ferramentas que ficam no gráfico, onde baseado em um cálculo matemático, complexo geralmente, ela nos dá determinada informação em relação ao preço daquele ativo. Então, além da gente analisar os candles, as tendências, os suportes, a gente pode fazer um cálculo para tentar entender algumas outras informações através dos indicadores que ficam na tela. Eu tenho certeza que você já viu um gráfico cheio de informações assim e linhas e coisas do tipo, que geralmente são indicadores. Existem centenas de indicadores, eu levaria horas para falar deles, mas eu vou falar dos mais queridinhos dos traders, mas os mais interessantes e simples de se entender. Um dos indicadores preferidos dos traders são as médias móveis, que são essas linhas que ficam no gráfico que acompanham o preço e que se movem junto com o preço. Como é que elas funcionam? Imagina que você quer comprar determinado ativo, como talvez o Bitcoin, então você olha para o gráfico e vê que ele teve muitas variações ao longo do tempo. Porém, você quer descobrir, tá, o preço mudou muito ao longo desse mês, mas eu quero descobrir qual é o preço médio dele nos últimos 20 dias. Eu quero saber qual é o preço médio. Então você abre o indicador de médias móveis, adiciona um indicador de médias móveis de 20 períodos e coloca no gráfico diário. Então quando você coloca o indicador de médias móveis de 20 períodos, quando você chegar no gráfico diário, ele vai fazer o seguinte cálculo. Ele vai pegar o preço de fechamento do Bitcoin dos 20 últimos dias, ele vai somar todos esses preços e vai dividir por 20, dando assim o preço médio do ativo. E quando ele fizer esse cálculo, ele vai mostrar uma linha na tela. E o lugar onde está essa linha na tela é o preço médio do ativo naqueles períodos que você predefiniu, dando assim pra gente a informação do preço do Bitcoin nos últimos 20 dias. Como é que você deve interpretar essa informação? Caso o preço do Bitcoin no gráfico diário esteja muito acima da linha da média móvel dos últimos 20 dias, significa que nos últimos 20 dias ele teve um preço, mas se o preço está muito acima, quer dizer que ele foi negociado muito acima do seu preço médio. Então entenda a linha da média móvel como o preço médio daquele ativo. Se o preço ele está muito afastado da média, é porque ele está relativamente caro. Se o preço médio de um carro é em torno de 100 a 105 mil reais, você não quer pagar 140, 130 mil. Então é muito comum que muitos traders façam compras quando o preço de um ativo encosta na média, pois eles querem pagar o preço médio e justo do ativo, justo dentro daquele determinado período. Caso você olhe para o preço do Bitcoin e o preço está muito abaixo da linha, significa que ele está sendo vendido muito mais barato e abaixo da média dos últimos dias. Então, quando você está em tendência de alta, o preço do ativo ele geralmente está acima da média. Quando ele está em tendência de baixa, ele geralmente está abaixo da média. E a média ela vai te dar essa informação. Qual é o preço médio desse ativo? Então, percebeu que ao longo desse vídeo você aprendeu que existem várias ferramentas e coisas que você vai precisar analisar para você tomar uma decisão dentro do gráfico. É que nem você fosse um mecânico e quando você pega um carro, você tem que saber usar todas as ferramentas da oficina. Só que você não sabe qual ferramenta usar até você pegar o carro, abrir o capô e analisar qual o problema que ele tem. Então, quando você conhece análise técnica, quanto mais ferramentas você tem, quanto mais coisas você sabe usar, mais possibilidades você vai ter de consertar aquele carro e resolver aquele problema. E sendo honesto, esse vídeo não tem nem 10% do que você de fato tem que aprender, mas com certeza é uma excelente base para você. Uma coisa muito importante sobre as médias móveis é que para cada tempo gráfico que você analisa, vai ter uma média móvel diferente para você utilizar e analisar. Você
Você também pode combinar várias médias móveis com suporte, resistências, linhas de tendência, e se você de fato só dominar isso aqui, você sim consegue tomar excelentes decisões dentro do mercado financeiro, e quanto mais você estudar, quanto mais você aprender, melhor você vai ficar. Esse vídeo ficou muito longo e sinceramente tinha muita coisa ainda para analisar e colocar aqui dentro, mas eu tenho certeza que se você aprender e dominar só isso daqui que eu falei, com certeza você vai estar à frente da maioria dos traders dentro do mercado financeiro. Então eu sei que você deve estar muito empolgado e eufórico por entrar dentro desse mercado, mas seja responsável com seu dinheiro e tenha paciência, porque você tem uma longa jornada para aprender aqui dentro. Então, por favor, tenha paciência, seja responsável. E esse vídeo já ficou muito longo, eu não sei nem se você assistiu até o final, mas comenta aqui o que você achou desse conteúdo. E quanto mais gente assistir esse vídeo, mais vídeos como esse eu vou trazer. Então pega esse vídeo e envia para aquele teu amiguinho que está começando e quer entrar dentro do mercado financeiro, que é que ele entenda. Então comenta aqui embaixo, meu nome é Henrique, eu te vejo no próximo vídeo. Aviso legal, disclaimer. Este vídeo tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Nenhuma das informações apresentadas deve ser interpretada como recomendação de compra, venda ou investimento em qualquer ativo financeiro, incluindo ações, criptomoedas, forex ou opções binárias. As operações demonstradas aqui são simulações ou exemplos ilustrativos, baseados em conhecimento técnico e estratégias pessoais. Toda e qualquer decisão de investimento é de responsabilidade única do espectador. Antes de operar nos mercados financeiros, busque orientação de profissionais certificados e avalie seu perfil de risco. Este canal não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras decorrentes do uso das informações apresentadas.